Gurizada, o negócio é o seguinte, tem uma queda de braço acontecendo nos bastidores do Grêmio. É uma queda de braço entre o técnico Renato Portaluppi e a direção do clube por conta da política de reforços. E neste vídeo a gente fala sobre isso. Eu vou rodar a vinheta, mas quero te convidar para que você faça a inscrição no meu canal, vá ali no sininho para ativar notificações dos próximos vídeos e se gostar do meu conteúdo, deixa o teu like. Vinheta e a queda de braço nos bastidores do Grêmio. É importante que você faça a inscrição no meu canal, eu te agradeço esta confiança, isto fortalece o nosso conteúdo. O teu like também joga o canal do Menegas para cima e a tua participação nos comentários, inclusive para divergir, para contestar as minhas opiniões, também é muito bem-vinda aqui. Valeu, muito obrigado. Inscrição feita, vamos adiante. O sininho é para ativar notificações para você ficar sabendo dos próximos vídeos. Olha só, tem uma queda de braço acontecendo nos bastidores do Grêmio, nos bastidores da Arena. Não é uma queda de braço incomum no futebol de alguém tentando derrubar o outro. Não é isso. Mas é uma queda de braço que já vinha acontecendo há mais tempo. E ela tem de um lado o técnico Renato Portaluppi e as suas vontades, e do outro a direção do Grêmio e a sua política de reforços e os seus limites. O Grêmio tem sido, na gestão do presidente Bolzan, muito zeloso com a parte financeira, e eu sei que você, torcedor do Grêmio, às vezes fica inclusive descontente quando vê uma notícia como a que a Rádio Bandeirantes veiculou nesta semana em primeira mão, de que o Grêmio vai ter um balanço de um superávit acima de 30 milhões, 38 milhões de superávit. Puxa vida, mas tem tudo isso e não contrata e não investe e o time não ganha títulos. Eu entendo isso, mas esse é um aspecto saudável e positivo do lado econômico do Grêmio. Méritos para o presidente Bolzan, para o CEO Carlos Amodeu e para todos os integrantes do Conselho de Gestão. Mas do outro lado tem o técnico Renato Portaluppi forçando a barra para que o Grêmio contrate. E o último estopim desta queda de braço é o lateral direito Rafinha, que está na iminência de se acertar com o Flamengo. Hoje, nos Donos da Bola, o João Batista Filho reproduziu na hora em que o Denilson Show, comentarista da Renata Fã, no Jogo Aberto Nacional da TV Bandeirantes, diz que trocou mensagens com o Rafinha, perguntando se ele iria parar em Porto Alegre no Grêmio ou no Rio no Flamengo. Ele disse: estou me acertando com o Flamengo. A informação foi do Denilson Show sobre o acerto de Rafinha, muito próximo de acontecer com o rubro-negro carioca. Pois bem, este é o último estopim, há outros que antecederam. O Renato queria muito a contratação do Rafinha, e ele, inclusive, é um hábito do Renato, isso não é ruim. Às vezes, nem sempre isso é ético. Eu acho que o Renato abordar um jogador do Bragantino como o Claudinho, dentro do gramado da Arena após a partida Grêmio-Bragantino, eu acho equivocado. Ora, se o Grêmio ficou indignado, especialmente o Renato, quando o Jorge Jesus, lá de Portugal, ligou para o Everton, dizendo que, como ele já estava negociado, que ele não participasse de um Grenal, então também eu não acho, e eu acho errado esse comportamento, também acho o Renato abordar o jogador dentro do gramado. Mas acontece no futebol, não é só o Renato que faz isso. Muitos outros treinadores fazem isso, no Grêmio, no Internacional, no centro do país e no futebol estrangeiro. Pois bem, o Renato a gente sabe, falou com o Rafinha, usou, inclusive, alguns intermediários para sensibilizar. E aquele papo do Renato, não, vamos fechar aqui e depois eu convenço lá o presidente e a direção do clube. Mas o presidente Bolzan, neste caso, fincou o pé e disse que não iria adiante e que não iria contratar o Rafinha. Outros casos lá atrás, o Renato teve vantagem. O Thiago Neves, por exemplo, a direção do Grêmio não queria o Thiago Neves. Tanto é que acabou fazendo um contrato mal elaborado pelo Klaus Câmara, que acabou redundando na sua demissão, de produtividade. O Renato insistiu e o Renato ganhou aquela queda de braço e o Grêmio contratou equivocadamente o Thiago Neves. Assim como o Renato queria o Diego Souza, o Grêmio contratou, o presidente também tinha convicção no Diego Souza e ele está dando, inclusive, no meu entendimento, um baita retorno dentro de campo para o clube. E há outras situações em que o Renato insistiu e acabou levando jogadores que ele indicou e outros que não. Wellington Martins, volante, o Renato queria, o presidente não quis. O Robinho, o Renato queria e o Grêmio acabou contratando. O Grêmio queria o Pinares, a gente sabe que o Renato nem sempre é adepto a jogadores do estrangeiro. O Grêmio queria o Churin,
acabou não dando lá uma grande resposta. O Pinares agora parece que está mostrando mais futebol, vamos ver no decorrer da temporada. O Renato, quando ele vai depois do jogo contra o Esportivo e diz assim, inclusive nessa semana aí, a gente já deve ter alguma surpresa. Ora, isso é uma forma de pressionar a direção. Isto é uma maneira de pressionar a direção e de gerar expectativa na torcida do Grêmio. E ele acaba atingindo o seu objetivo. Se gera expectativa, nós jornalistas trabalhamos com isso, porque foi dito pelo técnico do Grêmio, nessa semana aí já deve ter pelo menos uma surpresa, o que acabou não se confirmando. Isso leva ao quê? Isso faz com que os dirigentes do Grêmio passem a semana tendo que responder, porque o Renato está de férias no Rio de Janeiro. Não, pois é, nós estamos tentando, sem pressa. O Grêmio tem os seus limites orçamentários. O Rafinha, um jogador de 35 anos, custaria para o clube algo em torno de 750 mil reais de salário por mês. Então, eu acho que o presidente acerta. O Grêmio tem o Wanderson. Rafinha é um grande jogador de futebol, é claro que é, mas não pode ser a prioridade. O Grêmio tem outras prioridades, como, por exemplo, um atacante. O presidente tem convicção de que o time precisa de um volante, o que eu não concordo, mas quem decide é ele. E assim é que tem que ser. Quem tem que definir a política de futebol, de contratações, de reforços, é o clube e não o treinador. Portanto, se o presidente Bolzan e se o Carlos Amodeu, que além de CEO está acumulando a função de gerente de futebol, e se insistirem com esta política de que quem manda é o clube, eu vou aplaudir. Eu acho que é assim que funciona. O que não quer dizer que o Renato não possa sugerir. Observem o termo. O que não significa que o Renato não possa sugerir. E, inclusive, quando acionado pelo clube, entrar em contato com o jogador, como a gente sabe, por exemplo, que ele falou com o Douglas Costa, de ídolo para craque. Então, aí funciona, quando é orquestrado e feito de forma conjunta, entre o técnico, que é um ídolo e que jogou muita bola, e o clube. Quando o movimento é isolado, é separado, só serve para tumultuar, gerar expectativa e aumentar a responsabilidade da direção gremista, gerando uma expectativa falsa no torcedor. O presidente Bolzan e o Amodeu estão certos. Nesse caso, o Renato está errado. Ele tem que dirigir o time, o vestiário, a casa-mata. Ali é o seu lugar de efetivo comando. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, deixem um like se gostarem dos meus conteúdos. Feitoria, gurizada! Vai, um abraço.